Bom, vamos falar um pouquinho sobre perdão. Você tem dificuldade de perdoar? Você tem inimigos? Você passou por algum processo difícil, né? Que talvez você tinha razão e por conta disso, teu coração foi tomado. Eu devo perdoar o meu irmão. E Jesus falou assim para ele: 70 vezes 7 ao dia. Isso quer dizer 490 vezes. Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, será que tem gente que é tão ruim assim que chega a machucar e ferir a gente 490 vezes? Mas na verdade Jesus estava falando da questão de que não há limites para o perdão, né? Eu creio que Jesus ele nos ensinou desta maneira porque nós queremos limitar o perdão por nós termos dificuldade com aquela pessoa que sempre está nos ferindo. Um esposo, filhos, geralmente dentro da nossa casa, dentro da nossa família, somos mais fáceis para ficarmos feridos. Então, como nós convivemos todos os dias com aquela pessoa, todos os dias nós temos que ter esse coração de Jesus, um coração perdoador. Ô, pastora, aí me fala o seguinte, mas assim, eu tenho razão, certo? Eu tô ali com meu marido, a gente brigou. Verdade. Então, 70 vezes 7, será que é possível alguém nos ferir esse tanto por dia? Mas eu creio que Jesus, ele falou dessa maneira porque ele disse que é incondicional o perdão. É verdade. O perdão, ele não está condicionado a nada. Nós temos que renunciar à nossa razão, tendo razão, como você disse. Eu estou cheia da razão, mas por amor a Jesus, por obediência a Jesus, eu renuncio à minha razão e eu libero amor sobre essa vida. E é tão interessante que é muito importante a gente ter esse entendimento de que perdão não é um sentimento. Verdade. Ai, tô sentindo de perdoar. Ai, ainda não é a hora. Não consigo. Ai, não consigo. Ai, não, há muitas pessoas que falam assim, eu não vou ser falso. É verdade. Né? Mas perdão não é um sentimento. Perdão é uma ordenança, é um princípio. É algo que está na palavra que ele nos ensinou e que a gente precisa fazer. Ai, pastora, mas eu vou ser falsa, vou chegar lá. Querido, você não vai ser falsa. A palavra de Deus diz assim, suportai-vos uns aos outros em amor. Você não precisa lá ficar, ai, amiga, dando beijinho e mandando o recadinho para a pessoa todo dia, não. Mas é o respeito, você saber... você ser educado com a pessoa, né? Você saber conviver com a pessoa no mesmo lugar. E nós aprendemos ali como igreja, nossos pastores, nossos líderes sempre nos orientaram que perdão é uma decisão. Quando eu decido perdoar, que é uma obediência, como a pastora Jaque está falando, aos mandamentos do Senhor, quando eu decido perdoar, o Senhor entra com a graça. Porque humanamente tem situações que a gente não consegue mesmo, pastora. Mas o Senhor entra com aquela graça, sabe? Aquele favor. Pastora, deixa eu jogar fogo, deixa eu jogar lenha nessa fogueira. Mas e no caso de adultério? Tem perdão? Tem perdão, pastora. Eu entendo assim, o dia que eu compreendi o que realmente é o perdão, eu entendi que era muito inteligente perdoar. Porque... se eu não perdoo, eu fico amarrado para o resto da vida na vida daquela pessoa. Então, quando eu perdoo aquela pessoa, eu libero ela para que Deus trate com ela. Eu já não sou mais o juiz daquela pessoa. Então, você imagina você, no seu relacionamento com seu esposo, de repente você descobre que ele está adulterando. Lógico, nós queremos ver os frutos de uma mudança no relacionamento. Mas a primeira atitude é o perdão. Não quer dizer que a gente não vai conversar, né? Que a gente não vai falar e tal, mas o perdão tem que reinar, né? Quando entra o perdão, todas as outras coisas ao redor desse relacionamento, eles vão tomando uma proporção diferente. Porque se você não perdoa, você vai ficando doente, você vai ficando amargurada, você vai ficando dura de coração. Então, o perdão, ele faz bem para quem perdoa, principalmente para quem perdoa. É verdade. Não é? E, pastor, é assim, vamos supor, você vai lá, pede perdão para a pessoa, mas a pessoa não libera perdão para você. Como que fica essa história? Eu entendo que eu fiz a minha parte, eu decidi perdoar, eu perdoei, eu liberei a vida dela. Aí ela é um problema dela com Deus.
Né? Exatamente. Ela vai ter que se render a esse perdão sendo ministrada pelo Senhor. É interessante nós ressaltarmos aqui. Nossa, minha voz está... Desculpe. É interessante eu ressaltar aqui que perdoar também não é esquecer. Verdade, perdoar não é esquecer. Ai, tem gente que fala assim, eu vou perdoar e acabou. Não, às vezes você perdoa, mas você vê a pessoa ainda, você pode sentir raiva da pessoa. Você ainda pode se lembrar de tudo aquilo que a pessoa fez. Então, às vezes, a ferida ainda permanece ali por algum tempo. Mas o perdão, ele é a porta de entrada para que a cura seja estabelecida. É verdade. E aí vai dar um tempo, vai vir o perdão, depois vai vir a cura, né? Não tem como a cura ser estabelecida se não começar o perdão. É verdade. O perdão, ele é a porta para a nossa libertação em todas as áreas. Porque se existe uma ferida e não houver o perdão, não tem como essa ferida ser estancada. Essa ferida, ela continua nos machucando. E uma coisa que eu entendo também sobre o perdão, quando nós perdoamos, não é que nós vamos esquecer da pessoa, virar a página, como alguns dizem, mas nós vamos, na verdade, nos lembrar do incidente e não vai doer mais. Isso é um sintoma de que nós estamos realmente, nós realmente perdoamos aquela pessoa. Pastor, olha só, e como que é esse processo do perdão? Eu falo só com Deus? Eu tenho que ir até essa pessoa? Como que é assim? Eu tenho uma forma de pensar. O que você pensa a respeito disso? Eu penso... Até porque tem pessoas que nos feriram que já até morreram. Verdade. Eu penso Vai assim, lá no cemitério? Cada situação é uma situação a respeito do perdão, né? Tem situações que a gente tem, assim, vem no nosso coração de confessar para aquela pessoa, olha, eu quero te perdoar porque aquele dia... Cada situação, eu creio que é uma situação. Tem situações que você fala com Deus, eu decidi perdoar, né? E Deus entra com a graça, entra com o favor dele e nos capacita a perdoar. Mas tem situações, geralmente dentro da nossa casa, em que nós vamos sentar para ter uma conversa, para passar a coisa limpo, a situação a limpo. Aí é diferente, você pode realmente falar com aquela pessoa. Eu entendo que cada situação é uma situação. É interessante porque quando a gente senta para falar com aquela pessoa, é uma sugestão para você, né, para mim, quando vai falar com alguém, não chegar se justificando, olha, eu estou aqui por causa disso, arruma outra confusão. Chega já se humilhando, né? Verdade. Então, olha só, eu tô aqui porque aconteceu aquele episódio e não é assim você, senão a pessoa vai pedir perdão, mas sabe aquele perdão com orgulho? Eu tô aqui para pedir perdão porque você me feriu? Como se fosse uma obrigação, né? Ela vai pedir não teve uma decisão de perdoar, mas sim uma obrigação, porque ensinaram e ela vai por obrigação pedir perdão. Não é uma coisa que está fluindo do coração dela. Ela decidiu, Senhor, eu decidi, eu quero te obedecer, eu quero perdoar. É uma decisão perdoar. Quando a pessoa, ela confessa essa decisão nos lábios dela, o Senhor ouve e entra com a graça, com o favor dele, para nos capacitar a voltar a amar aquela pessoa, a se relacionar e não sentir dor pela aquele motivo que ela nos feriu. É interessante porque já existem até estudos comprovados, até psicólogos falam isso, né? A falta de perdão hoje, tem pessoas que estão com esse trauma tão infiltrado dentro do coração que começa a gerar até doença. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que tinham doenças, enfermidades, e depois que liberou perdão, passou pelo encontro e tal, liberou perdão, foi curada. No físico também. No físico também. Muitas enfermidades são causadas pela falta de perdão, realmente. Isso muitos psicólogos têm constatado. A medicina está chegando a essa conclusão a cada dia, de que a falta de perdão causa muitos tipos de enfermidades nas nossas vidas. Por isso que é inteligente nós perdoarmos. Não é verdade? Claro. Quem ganha é a gente, né? Quem ganha é a gente, porque quando nós perdoamos, nós liberamos essa pessoa da nossa vida. Uma vez o nosso apóstolo ministrou no culto de cada pessoa que nós não perdoamos, nós estamos carregando sobre os nossos ombros um cadáver. Você lembra disso? Uhum. Né? E aí eu comecei a refletir, já imaginou quantos que você não perdoa? Você já tem um cemitério? E eu fiquei imaginando, meu Deus, como às vezes as pessoas estão pesadas, elas estão cansadas e elas não sabem nem o motivo. Elas trabalham o dia todo e vivem cansadas, e o cansaço
talvez seja essa falta de perdão que ela está carregando, e isso a torna cansada, exausta, amargurada, dura de coração, como você disse, porque é o orgulho que nos prende. O orgulho é o pior bloqueio do perdão, é o orgulho. Porque a pessoa fala assim, eu vou me humilhar? É verdade. Eu vou dar meu braço a torcer? A pessoa que me feriu e tal, eu ainda tô com a razão e eu ainda que vou ter que ir atrás. Então, por causa do orgulho, o orgulho é algo maligno, diabólico, a pessoa deixa de romper essa barreira e carrega essas cadeias dentro do coração, né? Como eu disse, né? A gente acaba ficando doente pelo pecado do outro. O outro nos feriu, ele errou conosco e nós acabamos carregando o erro dele através da falta de perdão. Nós carregamos o erro daquela pessoa. Pastora, eu sei que esse assunto daria aqui várias sextas-feiras pra gente conversar, que é um assunto muito importante, de que tempo em tempo a gente tem que estar trazendo à tona, né? Verdade, porque a gente tá aqui conversando, daqui a pouco a gente se magoa. Bem assim. É capaz da gente ler um recadinho ali, ó, e já ficar... E nós mulheres somos mais sensíveis. Escreve ali, vocês são muito feias, aí a gente já fica magoadinha, tem que liberar perdão. Então, perdão, todos os dias a gente tem que estar trazendo à tona. Mas, para concluirmos aqui, existe uma pessoa também muito especial que a gente precisa perdoar e que às vezes a gente não dá atenção a isso, que é a gente mesmo. Essa é uma grande verdade, pastora. Muitas pessoas vivem amarguradas. Elas vivem debaixo de um espírito de acusação. Todo dia ela se sente acusada, ela se sente oprimida, porque a falta de perdão está para ela mesma. Ela precisa se perdoar, ela não consegue aceitar o passado dela. Às vezes ela errou, às vezes na ignorância, sem ter sabedoria, fez uma coisa errada, ninguém é perfeito, mas a pessoa ela carrega esse peso no coração, né? E não se perdoa. Pastora, eu já tive situações que a pessoa não perdoa a Deus. Olha só. Né? Pessoas, quando eu estava orando por ela, e Deus me mostrou que na infância, quando os pais morreram, ela tinha 4 anos, e no velório da mãe dela, as pessoas falavam, papai do céu levou sua mãe. E ela criou um ódio muito grande de Deus. Mas ela não tinha noção que ela carregava aquele ódio. Então, ela entrou em depressão, ela entrou em vários tipos de doenças. E a depressão, as doenças emocionais, são elas que acarretam por causa da falta de perdão. Uhum. Então, queridos, olha só. Teríamos muito mais para falar para você. Isso que nós estamos falando não é só o que a gente pensa. Tudo que nós acabamos de falar aqui está baseado na palavra de Deus, a respeito do perdão. É claro que a gente sente raiva, a gente fica irado, a gente fica indignado, a gente se machuca, né? Tem gente que não tem, o apóstolo Edmir sempre fala, o diabo não tem dó de ninguém, nem de criança, nem de velhinho. O diabo vem com tudo para nos ferir mesmo, para nos machucar. Amém. Mas o perdão é o melhor caminho que uma pessoa pode entrar. Porque através do perdão, o coração dele, a alma dele, consegue ser liberada para poder caminhar, para poder conquistar. Existem pessoas que não estão conseguindo, parece que dar certo na vida. Uhum. Preste atenção nesse detalhe. Será que você não está precisando liberar perdão para alguém? Eu não aguento, pastor, esse povo de Deus, crente com inimizade. Verdade. Com inimigo dentro da casa de Deus. É verdade. Não conversa com fulano, não conversa com cicrano. Porque me magoou. Onde está o princípio da palavra? Perdão é o melhor caminho para que você seja sarado e para que você também seja obediente à palavra. É verdade. Você tem mais alguma coisa para falar, para concluirmos sobre o perdão? Eu quero concluir hoje com esse versículo do capítulo 6, versículo 14. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Então eu quero deixar para você refletir. Você também precisa de perdão, como eu preciso de perdão. Então, vamos liberar perdão para sermos felizes. Amém?